Boa tarde a todos, sou o pastor Evaldo do canal Degustação da Palavra e Deus tem uma palavra para o seu coração nessa tarde. Gostaria de ler, meus queridos, para a nossa meditação no capítulo 9 de Mateus, verso 27 a 30, somente 3 versículos. E diz assim a palavra do Senhor. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Ele tocou nos olhos dos dois e disse, seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente, não contem a ninguém. Somente até aqui. Meus queridos, no capítulo 9 de Mateus, Jesus ele segue fazendo uma série de milagres. No verso 1, ele cura o paralítico, de Cafarnaum. No verso 9, ele chama Mateus para ser um dos seus discípulos. Mateus era coletor de impostos. E Jesus chama ele para ser um dos seus seguidores. No capítulo 14, Jesus ele discursa a respeito do jejum, esclarecendo que o jejum era para quando ele fosse tirado da terra. E os seus discípulos até então não jejuavam, porque o noivo estava com ele. Jesus é o nosso noivo. No verso 18, Jesus cura em resposta à fé de 2 pessoas. A primeira, a mulher do fluxo de sangue, e o segundo, a filha de Jairo, que era o principal da sinagoga. No verso 27, onde nós queremos discorrer a respeito desses 2 cegos. Quando Jesus ele termina de operar esses milagres, quando Jesus termina de pregar a sua palavra, diz a palavra de Deus, aqui no verso 27, que 2 cegos saem ao seu encontro. Foram atrás de Jesus gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Mas diz o texto que Jesus não lhes dá a devida atenção. Jesus não lhes responde de imediato. E diz o texto que os cegos saem atrás de Jesus gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. O que eu aprendo no verso 27 é o seguinte. Eu aprendo algo muito importante no verso 27 e que chama bastante atenção, é que Jesus ele não responde de imediato a essas pessoas, esses 2 cegos. Jesus os ignora de imediato e Jesus sai daquele local e se direciona até a sua casa. E nesse interim, nesse intervalo, meus queridos, esses 2 cegos seguem Jesus, gritando, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não lhes dá a devida atenção. O que eu aprendo nesse texto, nesse verso 27? É que existem pessoas que só querem o milagre, só querem receber a cura, só querem serem curados, restaurados da sua enfermidade, do seu problema, do seu mal. Mas não querem seguir Jesus. Diferente desses cegos. Esses cegos não queriam somente a cura, eles queriam também seguir a Jesus. Foi o que aconteceu. Diz o verso 28. Quando Jesus entra em casa, os cegos se aproximam e lhes pergunta. E Jesus lhes pergunta, vocês creem que eu posso fazê-los ver? E eles dizem, sim, Senhor. Responderam eles.
Então, meus queridos, há muitas pessoas que só querem um milagre, mas não querem o dono do milagre. Meus queridos, Jesus ele é uma fonte inesgotável de milagres, de poder, de presença, de graça, de amor, de bondade, de misericórdia. Jesus é aquele que veio a esta terra para nos dar a vida eterna e a salvação, que é mais preciosa do que um milagre, um simples milagre. Nesse caso não era um simples milagre, mas era fazer com que aqueles homens voltassem a enxergar. Então, meus queridos, a primeira coisa que eu aprendo é que nós devemos não só querer ou obter o nosso milagre egoísta, mas nós devemos querer ter também, principalmente, a vida eterna em Cristo Jesus. E a segunda coisa que eu aprendo nesse texto, louvado seja o nome do Senhor, está lá no verso 28. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou: vocês creem que eu posso fazê-los ver? Sim, Senhor, responderam eles. Então, meus queridos, o que eu aprendo nesse texto, no verso 28, é que o milagre não depende só de Deus. Deus, ele é o dono do milagre. Deus tem um milagre para dar para cada um de nós. Deus tem muita coisa para nos dar. Mas para nós obtermos o nosso milagre, nós precisamos crer. Nós precisamos ter fé. Depende da nossa fé. Deus está aí, de braços abertos para nos abençoar, nos agraciar, nos presentear. Mas Deus exige de nós que nós creiamos, tenhamos fé. Porque diz o texto, seja feito conforme a vossa fé. E a Bíblia diz, em Mateus 9, 23 e também em Hebreus, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mateus capítulo 9, verso 23, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, meus queridos, você quer ter o seu milagre? Deus ele tem um milagre para te dar, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que acreditar, você tem que crer, você tem que abrir o seu coração e exercer a sua fé no Deus dos milagres. Amém, queridos? E a terceira coisa, o terceiro aprendizado que eu extraio desse texto está lá no verso 30. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente: não contem a ninguém. Meus queridos, o que eu aprendo aqui no verso 30 é que existem milagres que nós não podemos contar a qualquer pessoa. Nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir os teus milagres. Quando nós contamos os nossos milagres para alguns tomés da vida, eles não acreditam. Eles riem, escarnecem de nós. Devemos contar os nossos milagres para aqueles que estão preparados, para aqueles que exercem a mesma fé, para aqueles que estão sintonizados com Deus e automaticamente sintonizados conosco. Então essas pessoas estão preparadas para glorificar a Deus juntamente conosco. Mas existem pessoas que não creem, que não acreditam, que não estão preparadas para ouvir os nossos milagres. Por isso Jesus aconselhou, não contem a ninguém. Muitas pessoas não estão preparadas para glorificar a Deus juntamente conosco. Muitas pessoas não estão preparadas, não têm a mesma fé que você tem. Amém, queridos? Guarde essa palavra no seu coração, medite nela, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe.